Bom, então nossa aula de hoje aqui é sobre a fase da função de onda, tá bom? É uma continuação da aula anterior. A gente estudou aí a interpretação da função de onda em termos da equação da continuidade, tá bom? Então, o que a gente viu na aula anterior? Que se você definir aqui a equação da continuidade, né, a gente encontra normalmente ela sendo escrita como, né, como sendo divergente de um J, né, onde esse J aqui é o fluxo, né, mais a derivada da densidade com relação ao tempo, né, isso aqui é zero. Isso aqui significa que o fluido que está sendo atravessando uma determinada região do espaço, né, ele é contínuo, tá bom? Então, o fato desse cara aqui dar zero, né, significa que existe, né, uma conservação, tá bom? No caso aqui da massa, né, do fluido, né? Não há o aparecimento nem a redução do número de partículas e número de massa, né? Então você pode interpretar isso aqui como massa ou partícula, né? De certa forma, depende muito da interpretação, né? No caso da mecânica quântica, esse ρ de x de t, ou tridimensional mesmo, como a gente pode associar também, é o psi estrela, né, multiplicado por psi, né? Dada essa interpretação aí, a gente chega a uma definição também da equação para o fluxo, né? No caso da função de onda, que é menos IH cortado sobre 2m, né? Aí a gente vem com psi estrela, gradiente de psi, né, menos psi gradiente de psi estrela, ok? Então, isso aqui é uma definição de fluxo, de probabilidade, né, de matéria, né, que vem justamente da equação de Schrödinger. Então, a própria equação de Schrödinger ela conduz à equação da continuidade desde que você redefina, né, a densidade de probabilidade e o fluxo, né, dessa forma. Então, o ρ aqui passa a ser uma densidade, né, de probabilidade, como a gente viu na aula passada, tá bom? E o J, né, é o que a gente conhece como fluxo de probabilidade. Tá bom? O que eu vou fazer hoje, né? Eu vou tentar encontrar aqui uma equação para a minha função de onda mais genérica, né? Vou tentar propor aqui o meu psi de R de t, né? A raiz, né, da densidade, bom, multiplicado por uma exponencial elevado a s r de t, tá bom? Qual vai ser o papel disso aqui, né? Então essa raiz de ρ que eu defini aqui é justamente para poder estar coerente com a interpretação da densidade. Perceba que se eu fizer isso daqui, desde que o ρ obviamente seja real, né? Seja real, perceba que quando eu quadrar isso daqui, vai me dar o quadrado da função de onda, vai me dar a própria densidade, tá bom? A fase aqui que eu estou definindo agora, estou dizendo que esse SR de t, né, é uma fase, tá bom? A gente vai tentar encontrar um significado físico para ela. Mas, na verdade, a gente vai tentar encaixar justamente essa fase aqui na ideia de fluxo, para ver qual é a correlação entre o fluxo e a fase da função de onda, né? Porque normalmente você pode ter a fase aqui, ela se anula para a densidade de probabilidade, mas ela não anula no caso da dinâmica da equação. A gente vai ver que a fase aqui tem um papel muito importante na dinâmica, né, do sistema quântico, tá bom? Então, essa fase aqui é importante destacar que ela vai ter unidade de H cortado, tá bom? A unidade aqui é de H cortado, né? Então, só para destacar que como essa aqui tem unidade de H cortado, embaixo também é H cortado, então, de certa forma, a unidade da fase aqui é H cortado. Quando eu fizer essa definição aqui, vamos tirar agora o gradiente, né? Então, quem é o gradiente de psi? O gradiente de psi vai ser o gradiente dessa função ρ, que multiplica a exponencial de S de R de t sobre H cortado. Bom, então quando a gente tirar isso daí vai ficar ρ e H cortado, gradiente de S, que multiplica a exponencial, tá bom? Mais a exponencial, repete a exponencial, H cortado, que multiplica o gradiente de ρ. Bom,
Então, se eu fizer isso também para complexa, né? Como é que vai ficar? Gradiente de ρ multiplicar a exponencial de menos I SR de T, tá bom? Ρ menos IH cortado gradiente de S, né? Elevado a menos S de R de T sobre H cortado, mais a exponencial de menos I SR de T, gradiente de ρ. Bom, isso aqui seria o gradiente da função de onda complexa, beleza? Bom, e daí que se eu aplicar agora a definição de fluxo, né, perceba que a definição de fluxo é essa aqui. Eu vou precisar fazer uma subtração dessa forma aqui, né? Então, se eu pegar agora o meu psi estrela, que multiplica o gradiente de psi menos o psi, né, que multiplica o gradiente de psi, o que vai acontecer? Né? Eu tenho basicamente aqui dois termos, né? Então a gente fica com esses dois termos aqui. Né? Se eu multiplicar pelo estrela, vai ficar assim. Então eu tenho ρ, IH cortado gradiente de S, elevado aí S de R de T, bom, multiplicado pelo ρ estrela, né? Mas quem é o ρ estrela? É o nosso raiz, que é a raiz, né? Raiz de ρ. Vamos só botar uma raiz aqui. Raiz de ρ, raiz, né? Todo campo. Então, raiz de ρ, multiplica raiz de ρ também. Que mais? Exponencial complexa, SR de T, vai cortar, né? Menos a raiz de quê? Então, você vai ficar assim, esse raiz de ρ, multipliquei por esse aqui, agora multiplicar pelo outro, né? Então, vai ficar elevado aí SR de T, tá bom? Sobre H cortado, gradiente de raiz de ρ que multiplica raiz de ρ vezes a exponencial negativa. Tá bom? Então fica essa expressão aqui enorme, menos, né? A segunda parte aqui, ó, raiz de ρ, que agora é psi, gradiente de psi estrela, né? Menos I sobre H cortado, gradiente de S, tá bom? Exponencial positivo sobre H cortado, multiplicado por R, né, a raiz quadrada da densidade, elevado a menos ISR de T, tá bom? Mais, aí vem agora essa parte aqui, menos ISR de T, gradiente de raiz de ρ, então cuidado aqui, que multiplica agora o nosso psi. Então você vem com a parte positiva aqui. Ok? Então a gente aqui é negativo, né? Isso aqui é negativo, isso aqui é positivo. Bom, então multiplicando pela parte positiva. Bom, quando a gente multiplica isso aqui, essa parte aqui vai embora. Isso aqui vai embora também. E aí perceba, eu tenho aqui mais gradiente da raiz de ρ vezes raiz de ρ, menos gradiente de ρ vezes raiz de ρ. Então isso aqui vai cancelar. Tá bom? Então, esses termos aqui vão embora. Vai sobrar somente esse termo aqui. E aí o que a gente vai ter? Essa parte aqui do fluxo, né, que é o psi estrela, raiz de psi menos o psi, gradiente de psi estrela. Vai ficar o quê? Sobra só raiz de ρ com raiz de ρ, vai ficar ρ, né? IH cortado, tá bom? Gradiente de S, mais esse cara aqui também vai anular com esse outro aqui, esse aqui também anula com esse outro aqui, né? No final das contas a gente tem ρ, né? Mais o que? Esse cara aqui também é ρ, não é isso? Então você tem ρ, IH cortado, já está aqui, né? E IH cortado, gradiente de S. Beleza. Então você tem 2 IH cortado, ρ, que multiplica o gradiente de S. Tudo bem? Esse é o resultado aí dessa divisão dessas funções aí, né? Como é que vai ficar o J? Então o J, ele é menos IH cortado sobre 2M, né?
que multiplica esse fator aqui, né? Que é psi de estrela, raiz, né? De psi, menos o psi, raiz de psi estrela, beleza? Como eu já calculei isso daqui, vale, né? 2i sobre h cortado ρ, a gradiente de S, vai ficar assim, menos IH cortado sobre 2m, tá? 2i h cortado ρ, gradiente de S. Se eu cancelar h cortado aqui, 2 com 2, né? O i com o i vai dar negativo, vai ficar positivo. Então você chega à conclusão de que o J, olha só que interessante, J de R, né? É o que? É o ρ, gradiente de S de R de T, dividido pela massa. Tá bom? Chega na expressãozinha fechada. Bom? Então, olha só o que a gente encontrou. A gente encontrou que J de x de t, né, ou J de R de t, como você queira, só para uma representação, é a densidade multiplicada pelo gradiente de S de R de t, né? Vou colocar um R aqui, dividido por M, tá bom? Qual é a interpretação disso aqui, né? Perceba que o nosso fluxo, né, do jeito que a gente está encontrando aí, ele é diretamente proporcional à densidade, né, que é basicamente a densidade de probabilidade de matéria, que é o produto das funções de onda, tá bom? Então, isso, de certa forma, é até razoável entender, né? Ou seja, quanto maior a probabilidade de você encontrar a partícula num determinado ponto do espaço, você espera que maior seja o fluxo de probabilidade, né? Compensação, ele é inversamente proporcional à massa, né? O que nos faz imaginar, né, que quanto maior a massa, menor o fluxo, né? Ou seja, quanto mais massivo for o objeto, né, de certa forma, menor é o fluxo de probabilidade, né? Ou seja, menor é a intensidade, né, do momento linear. Por quê? Porque a gente já percebeu que, eu já fiz essa conta com vocês, que a integral, né, do fluxo em função do volume, né, ele é justamente o valor esperado de quê? O valor esperado do momento, como função do tempo, tá bom? Então, é razoável imaginar de que quanto maior for a massa do objeto, né, da partícula, menor é o valor do valor esperado do momento, né? Então, de certa forma, é até razoável, né? Por outro lado, perceba que quanto maior for a variação da fase, né? Olha como a fase agora é importante. Quanto maior for a variação da fase, né? A gente encontrou essa expressão aqui. Então, isso significa dizer que quanto mais a fase variar no espaço, né, maior é o fluxo de probabilidade em uma determinada região do espaço. Então, uma interpretação para isso daí, obviamente, é que quanto mais, né, a fase, né, variar, ou seja, quanto maior o gradiente da fase, perceba que agora a gente já consegue entender qual é o significado físico da fase da função de onda. Então, quanto maior for o gradiente da fase S de R de t, né, maior será o fluxo de probabilidade da partícula não determinada, probabilidade de matéria, né? De matéria numa determinada região do espaço. Bom, então é o que essa relação aí está te dizendo, né? Bom, para a gente entender melhor isso daí, né, vamos usar aqui como ou seja, se a fase, né, variar muito, tá bom, numa determinada região do espaço, isso significa dizer que o fluxo que passa naquela região é muito grande, né? Por outro lado, se a fase não variar muito, né, se a fase for constante, né, naquela região do espaço e como função do tempo, porque a fase é uma função do espaço e do tempo, né? Ou seja, depende de uma coordenada espacial e depende de uma coordenada temporal, ou seja, você pode ter uma região no espaço que tenha um valor de fase muito grande, né, um gradiente de fase muito grande, mas só que esse gradiente, como ele depende do tempo, ele pode ir mudando, né, à medida que o tempo passa, tá certo?
Então, para a gente entender melhor isso daí, eu vou propor agora a solução de onda plana. Vamos pegar aqui onda plana. Eu não estou propondo como solução, vou pegar só a onda plana, que é o caso de partícula livre, você já conhece a solução, é uma solução conhecida. A função de onda, o psi de x de t, tá bom? A menos de uma constante de normalização, mas ela é proporcional, a E elevado a k de r menos ômega t, tá bom? E aí a gente vai tentar agora associar justamente com a nossa função psi de r de t igual a raiz de ρ elevado a i s de r de t h cortado. Quem é a nossa fase, para onda plana, para partícula livre? Quem é o S de R de T? Como é que a gente pode encontrar? Perceba que se você comparar as duas expressões, a menos aqui da relação de proporcionalidade, que é o ρ, se você olhar só para a fase, para essa parte aqui da função, para essa outra parte aqui, você consegue facilmente identificar que o S de R de T, ele pode ser caracterizado pelo quê? Por H cortado K R menos ômega t. Tá bom? Isso aqui para onda plana. Quem vai ser o gradiente de S? Ora, o gradiente de S de R de t vai ser só o H cortado gradiente de K vezes R. Tá bom? Por quê? Porque a parte temporal vai zerar. Eu estou calculando só a derivada espacial. Isso aqui é um gradiente em R. Então, quando você fizer essa conta aí, vai ficar kx vezes x, ky vezes y, no caso, vezes z. Quando você tirar o gradiente dessa expressãozinha aí, vai sobrar somente o h cortado e o vetor k. Ou seja, isso aqui é igual ao momento. Olha como é interessante. Ou seja, para a onda plana, a gente sabe exatamente quem é o gradiente de S de R de T. É equivalente ao momento. Olha como é interessante aqui. Então perceba que quanto mais... O que é o momento? Você pode entender agora o momento linear de uma partícula, olhando do ponto de vista de onda plana, o momento ele é, o valor do momento, ele é o gradiente da fase da onda plana. Então, esse S de R de T, que é um R. Tá bom? É o gradiente da fase. Tudo bem? Então, perceba o seguinte, mais classicamente falando, se você olhar do ponto de vista clássico, o que a gente tem? Momento clássico é igual a massa da partícula vezes uma velocidade clássica. Tudo bem? Ora, se isso aí é v vezes uma velocidade clássica, eu posso dizer agora aqui do ponto de vista quântico, existe uma similaridade entre a gradiente da fase, se ele é o momento, igual a uma velocidade aqui, entre parênteses, que seria uma velocidade quântica aí. Se você lembrar agora da equação que a gente acabou de descobrir, ou seja, que J é ρ que multiplica o gradiente de S vezes M, eu posso dizer agora que o meu J de S de R de T é a densidade gradiente de S sobre M. Mas quem é o gradiente de S? É M vezes a velocidade, uma espécie de velocidade. Ou seja, eu posso chegar à conclusão de que o J de R de T é a densidade de probabilidade multiplicada por essa velocidade aí, uma espécie de velocidade quântica. Só que tome cuidado aí com essa ideia de velocidade quântica, porque, na verdade, você não pode determinar momento e posição ao mesmo tempo. Então, o fato de ter uma densidade bem definida num ponto do espaço não te dá o direito de dizer quanto equivale o seu momento. Então, se você tem uma fase da função de onda bem definida no espaço, você é impossibilitado de saber o seu momento. Então, essa abordagem aqui ela tem que ter muito cuidado. Porque quando você escreve que esse J de R de T
Rho vezes V, você está fazendo só uma analogia, né? Isso aqui não significa que a velocidade está determinada, tá bom? E nem que o momento da partícula está determinado. Ainda vale sim o princípio da incerteza aí de Heisenberg, tá bom? Então, se você tiver exatamente a partícula bem definida no espaço, né, você não tem valor certo acerca do seu momento, né? A gente vai ver mais na frente onde é que isso aí vai se manifestar, né? Que é uma condição até interessante, porque do ponto de vista quântico, né, quando a partícula para, tá certo? Em princípio, você sabe a posição e o momento, né? Quando a partícula para, a partícula está com o momento zerado e a posição é aquele ponto lá do espaço. Então, tem que ter alguma coisa na mecânica quântica ainda que vai barrar eu conseguir fazer essa analogia, tá certo? E a gente vai ver depois o que vai acontecer com o momento quando você tiver, por exemplo, numa situação onde o ponto onde a partícula para, exatamente, né? O momento dela aí vai ter valores aí, o momento mesmo quântico propriamente dito, vai me dar valores aí absurdos, tá bom? Que são compatíveis com o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Ou seja, você tem localização da partícula, você tem uma delocalização do momento total, né? Mas aqui é interessante que essa equação aqui que eu estou escrevendo, ela é a mesma equação da fluidodinâmica, certo? Na mecânica dos fluidos, você também diz que J, né, de fluido, é a densidade do fluido e a velocidade do fluido naquele ponto, tá certo? Então, em princípio, você sabe que a velocidade do fluido naquele ponto, né, ela é bem determinada. Num ponto do espaço você tem uma velocidade bem definida. Então, você tem uma certa analogia aqui entre a mecânica quântica e a fluidodinâmica, o que nos leva a acreditar que as partículas quânticas, né, ou seja, na mecânica quântica você deve enxergar a matéria como uma onda, né, como uma partícula ao mesmo tempo, só que no juntar das coisas, né, ou seja, no momento que você junta as duas abordagens, né, a melhor forma de caracterizar a propagação de matéria no espaço é através de um fluido, né, ou seja, esse fluido que ao mesmo tempo tem matéria e tem onda, né? Então é como se fosse, digamos, a onda que se propaga na superfície da água, ou seja, você tem uma onda ao mesmo tempo que você tem matéria, né? Então essa seria uma abordagem coerente com a mecânica quântica, porque você obtém também uma equação aqui da fluidodinâmica, tudo bem? Bom, aí você pode perguntar, beleza, tá interessante essa abordagem aqui da fase, né? Eu estou começando a entender qual é o significado da fase, né? A fase na mecânica quântica, ela está relacionada, né, com a variação do fluxo, né? Ou seja, à medida que você varia demais a fase de uma função de onda, você está mexendo no fluxo de probabilidade, o que a gente acabou de descobrir aqui, ó. Então, a abordagem coerente com essa interpretação é que, à medida que você mexe na intensidade da fase, né, se ela variar abruptamente, você está variando o fluxo de probabilidade de matéria no espaço, né? Bom, se essa minha proposição aqui de função de onda, né, ela obedece à equação da continuidade, tá bom? Quais são as consequências dessa minha proposta aqui sobre a equação de Schrödinger, propriamente dita? Que a gente já viu que a equação de Schrödinger, ela dá origem à equação da continuidade. Só que a equação da continuidade, ela não tem nenhum H cortado, ou seja, é uma equação clássica da fluidodinâmica. E na mecânica quântica também, desde que você defina o J através daquela soma, né, de função de psi estrela menos o gradiente de psi, né? E o outro psi vezes o gradiente de psi estrela, né? Tá bom? Essa função de onda aqui, ela não vai carregar no final das contas um H cortado. Entretanto, na equação de Schrödinger existe um H cortado. Então, como é que a gente pode conciliar as duas abordagens? O que acontece se eu colocar essa função de onda aqui na equação de Schrödinger? O que ela vai me dar, né? Porque na equação da continuidade eu ganhei isso aqui, mas na equação de Schrödinger, o que acontece? Vamos ver aqui. Bom, para a gente resolver esse problema aí na equação de Schrödinger, né, eu vou fazer uma conversão aqui, ou seja, eu vou chamar agora a minha densidade, a raiz quadrada
da densidade de probabilidade como sendo essa função R de t. Uma função aí radical, né? Ou seja, o meu R de t, eu vou dizer que é a raiz, né, da densidade, tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Não tem nenhuma interpretação física não, é puramente conveniência matemática. Por quê? Porque eu vou precisar calcular aqui, por exemplo, a derivada de psi em relação ao tempo, né? Porque tem na equação de Schrödinger, tem o IH cortado de psi, gradiente de quê? Menos H cortado sobre 2m, gradiente de psi, né? Mais o potencial psi. Aqui é a nossa equação de Schrödinger. Então, eu vou precisar calcular a derivada de psi temporal e eu vou precisar calcular o Laplaciano, né, de psi. Tá bom? Laplaciano de psi. Não sei ainda quanto é que ele vale, né? Eu vou calcular aqui esse Laplaciano quando a função é essa daqui. Então, vamos lá calcular isso daí. A derivada temporal, como é que vai ficar? A derivada temporal, primeiramente, vou fazer aqui com vocês, vai ser a derivada dessa função de RI, que multiplica a exponencial de S de R de t, cortado, mais, aí repete o primeiro, que é o R de t, né? Que deriva a exponencial. Então vai ficar IH cortado, o gradiente, a derivada temporal, né, de S, tá bom? Que multiplica de novo a exponencial. Então, a gente tem que ter cuidado aqui só com as funções. Eu vou tirar a dependência, né, de R de t para ficar mais fácil a conta. Então, a derivada do psi vai ser dr dt, exponencial de ISH, né, mais R, I sobre H cortado, ds dt, que multiplica também a exponencial. Bom, então essa aqui é a nossa derivada do psi com relação ao tempo. Vamos guardar ela aqui para cálculos posteriores, tá bom? Quem vai ser agora o nosso Laplaciano de psi? Aí esse tem que ter cuidado porque ele é o divergente que multiplica o gradiente de psi, né? Ou seja, o divergente que vai multiplicar o quê? O gradiente de psi. Como é que eu vou tirar o gradiente dessa função aqui? Né? Vai ficar assim, repete o R, eu vou tirar a dependência também para ficar mais fácil, né? E H cortado, e sobre H cortado, o gradiente de S que multiplica a exponencial. Tudo bem? Mas agora deriva o R, então vai ficar o gradiente de R que multiplica exponencial. Tudo bem? Quando eu tirar agora o divergente, como é que vai ficar? Então, o divergente, eu vou ter que tirar o divergente dessa expressão e dessa expressãozinha aqui. Então, aqui você tem três termos que dependem a derivada, né? Ou seja, tem o R, tem que tomar um cuidado aqui, você tem um R desse lado, você tem o gradiente de S e você tem a própria exponencial. Então, são três termos para tirar o divergente. Então, vai ficar assim, ó. Laplaciano de psi, né? Vai ficar o gradiente de R, que multiplica o gradiente de S, que multiplica a exponencial, ou seja, eu derivei a primeira, repetir as duas, mais I, né? Tem aqui o I sobre H cortado, né? Que eu esqueci no meio aqui. Mas IH cortado, agora eu repito o R, vai ficar o Laplaciano de S, né? Tem que ter cuidado aqui, senão confunde. S sobre H cortado. Por último, a derivada da exponencial. Então, vai ficar R e H cortado. Ainda todo esse primeiro aqui, ó. Gradiente de S, que multiplica. Agora, deriva a exponencial. IR, I sobre H cortado. Gradiente de S vezes a exponencial. E S sobre H cortado. Agora, a gente vai tirar o divergente desses dois aqui, ó. Tá bom? Vai ficar como? Vai ficar o Laplaciano de R, que multiplica a exponencial. Tá certo? Tudo bem? Mais
o gradiente de R, que multiplica IH cortado, que a gente deriva agora exponencial. Gradiente de S é elevado a SH cortado. Perceba que tem exponencial em todo canto aí, né? Assim como tem na derivada temporal também. Né? Então vamos tentar juntar os termos aqui. Quais são os termos que são idênticos, né? Que eles podem ser agrupados. Você tem esse termo aqui, que ele é idêntico a esse aqui, né? E só, né? Então, vamos lá. Vai ficar 2i sobre H cortado, gradiente de R, produto escalar, gradiente de S. Eu vou deixar para colocar exponencial depois, no final, né? Mais esse rapaz aqui vai ficar IH cortado, R vezes o Laplaciano de S, bom, mais esse outro rapaz aqui agora, mais R I sobre H cortado ao quadrado, que multiplica gradiente de S vezes gradiente de S. Então, módulo quadrado de gradiente de S, bom, mais esse último termo aqui, que é o Laplaciano de R. Laplaciano de R, pronto. Né? Tudo isso que multiplica a exponencial. Então, a gente acabou de encontrar aqui uma expressãozinha para o Laplaciano de psi. Né? Expressãozinha meio estranha, né? Mas a gente vai tentar juntar as duas coisas, tá bom? Quando a gente pegar e jogar essa expressão aí na equação de Schrödinger, na equação de Schrödinger tem uma derivada temporal ao Laplaciano e tem um potencial. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar assim, ó. Primeira parte, IH cortado vezes a derivada dt, né? Vamos lá, passar para cá. Vai ficar IH cortado vezes a exponencial, que tem todo o canto, que multiplica agora dr dt, né? Mais IH cortado, I sobre H cortado, né? Mais R ds dt. Ou seja, se a gente juntar todo mundo aí, vai ficar IH cortado dr dt, tá certo? I com I, esse IH cortado aqui vai cancelar com esse, e com I vai dar menos, então vai ficar menos R ds dt, que multiplica a exponencial. Tá bom? Fica isso daí. O termo do Laplaciano é menos H cortado sobre 2m, tá bom? Que multiplica o Laplaciano. Tá? Então, eu vou ter que multiplicar aqui todo mundo, né? Será que tem como a gente ajeitar aí? Vai ficar a exponencial do lado de fora, de novo. Tá certo? E aí a gente tem vários termos que a gente tem que multiplicar. Ó. Menos H cortado sobre 2m, né? Vezes esse primeiro termo aqui, vai ficar menos... O 2 vai embora com 2. Um H cortado vai embora com H cortado. Mas o I sobra. Então fica IH cortado em cima sobre M. Tá certo? IH cortado sobre M. Né? Gradiente de R que multiplica o gradiente de S. Tá bom? Essa aqui é a nossa. É o Laplaciano de psi. Agora o termo aqui, ó. I sobre H cortado. Do lado de fora aqui tem H cortado sobre 2M. Né? Então vai cair um H cortado, vai ficar menos I, tá certo? Olhando para cá. H cortado ao quadrado. Tem um H cortado, né? Então cancelamos os H cortado. Bom. O que mais? Sobre 2M. Também. Né? Quem mais? R. Laplaciano de S. Né? Esse termo aqui agora, ele vai ter um H cortado ao quadrado que vai cancelar com esse rapaz aqui. E ele tem um menos também que vai cancelar com esse menos aqui. Né? Então, ele vai ficar só sobre 2m. Então, vai ficar menos R sobre 2m. Tudo bem? E o último termo, não tem nada. Né? Vai ficar menos H cortado sobre 2m, gradiente de Laplaciano, desculpa, de R. Então, esse aqui seria
os termos, né, que vem na equação de Schrödinger aqui agora, né, tanto para a parte temporal como para a parte aqui espacial. Né? O que eu tenho que fazer é juntar tudo isso aí numa equação. Né? Perceba que a parte exponencial, como ela está em todo mundo, né, ela não vai ser tão relevante assim. Você vai poder cancelar. Inclusive, ela está nesse termo aqui também, ó, no potencial. Tá bom? Então, eu vou passar para o outro lado para a gente poder trabalhar com essas duas equações aí. Bom, então eu trouxe para cá a minha equação de Schrödinger aqui com a proposta já de substituir a função de onda por esse termo aqui. Certo? Então, eu já substituí todo mundo aqui. Aqui é o do Laplaciano, aqui é da derivada temporal. Né? Então, a primeira coisa aqui é cancelar as exponenciais, que tem que valer para qualquer que seja a fase. Tá bom? E eu vou começar a selecionar, começar a coletar os termos aqui que tem H cortado, né? Que não tem H cortado, tá bom? E os termos que tem H cortado ao quadrado. Se você der uma arrumada aí, vai ficar assim, ó, I, H cortado, dr, dt, menos r, ds, dt, tá bom? O que mais? Igual a menos I, H cortado sobre M, gradiente de R, gradiente de S, menos I, H cortado sobre 2M, bom? R, Laplaciano de S, tudo bem? Menos R, gradiente de S ao quadrado sobre 2M, menos H cortado ao quadrado sobre 2M, gradiente de R, tá bom? Mais o potencial. Tudo bem? Então, ó, se eu começar a juntar os termos que tem, vou passar os termos para um lado que não tem H cortado, e os termos que tem H cortado eu deixo à direita, né? Então fica assim, ó, R, ds, dt, bom? O que mais? Esse termo aqui tem H cortado, esse aqui tem, esse outro aqui não tem, então vai ficar mais R, gradiente de S ao quadrado sobre 2M, bom? O último termo é o potencial, mais potencial, que tem um R também aqui que eu esqueci, né? Então, R vezes o potencial, que é, desculpa, potencial. Tá bom? De um lado, tem que ser igual, né? Agora, quem tem IH cortado? IH cortado, tá certo? O que mais? Do lado de cá vai ficar menos dr dt, bom? Menos dr dt, né? Que eu coloquei o IH cortado para fora, tá bom? Como é que vai ficar mais aqui? O que vai acontecer com as outras expressões? Então, você tem menos IH cortado, aqui você tem IH cortado, deixa eu só ver, tá certo, IH cortado aqui desse lado. Então, passa para lá menos, né? O que mais? O potencial passei para cá, ele ficou negativo, né? Então, esse cara aqui fica negativo. Fica negativo esse rapaz aqui, né? E o gradiente de S fica positivo mesmo, né? Então, tá tudo coerente. Aqui é positivo, né? Negativo aqui, tá certo, pronto. Vamos lá. O que mais? Passei esse rapaz para o outro lado. Esse aqui já está aqui. Quem tem H cortado? Esse rapaz aqui. Então, vai ficar menos também. Gradiente de R, gradiente de S, tá bom? Dividido por M, né? Que é esse termo aqui. Menos, já R, Laplaciano de S, sobre 2M, né? E só, né? Agora o termo que tem H cortado ao quadrado é menos, tá aqui, menos H cortado, Laplaciano de R sobre 2M. Tá ok? Então fica essa expressão aí. Vocês só corrijam aí que esse sinal aqui lá era mais, né? Eu acabei colocando menos, né? Esse sinal aqui é mais, consequentemente esse sinal aqui também é mais, consequentemente aqui é um menos. Pronto. Agora está correto, né?
de tal forma que se eu multiplicar todo mundo ali, por exemplo, por negativo, só para deixar todo mundo positivo, fica assim: R ds dt mais R gradiente de S sobre 2m, né? Mais o potencial vezes R, tá bom? Então, do lado aqui tem R todo, né? E desse outro lado aqui tem IH cortado, positivo, dr dt, menos gradiente de R, gradiente de S, sobre M, né? Mais, né? Aqui fica mais, tudo fica mais R Laplaciano de S sobre 2M, tá bom? Mais H cortado sobre 2M, né? Bom, como tem R aqui em todo canto, eu posso passar o R lá dividindo, então vai ficar assim: ds dt, eu quero que vocês prestem muito bem atenção aqui, dr dt, raiz de 2m, mais v de r, tá bom? O termo que tem IH cortado, que é o termo de primeira ordem de H cortado, né? Vai ficar assim, ó, 1 sobre R, que eu passei o R dividindo todo mundo, né? dr dt, mais gradiente de R sobre R, gradiente de S sobre M, tá bom? Mais gradiente, o R cancela, né? Então vai ficar Laplaciano de S sobre 2M, simplesmente, vai ficar só isso, ó, mais H cortado, gradiente de R sobre 2M, né? Que é o que a gente está mudando todo mundo. Então perceba que você fica com uma equação aqui que depende da ordem de H cortado, e outra parte da equação aqui que é da ordem de H cortado ao quadrado, né? Enquanto que essa equação aqui ela é totalmente independente de H cortado, né? Então, quando você olha para essa equação aqui, né, com um pouco de conhecimento lá de mecânica clássica, na verdade, mecânica clássica um pouco mais avançado, né? Esse termo aqui da esquerda, certo? Esse que eu estou circulando aqui, ele é um termo, ele é uma expressão conhecida na mecânica clássica. Dependente de mecânica quântica, esse termo aqui é uma expressão conhecida na mecânica clássica, né? Essa equação aí é chamada de equação, lá na mecânica clássica, de Hamilton, do próprio Hamiltoniano, né? Jacob. Equação de Hamilton-Jacob, né? Que é de 1836, ou seja, quase 100 anos antes do desenvolvimento da mecânica quântica, né? E não é uma coincidência o fato dela independer de H. Ela é uma equação clássica, tá bom? E ela é uma equação clássica do tipo, né, equação de onda, tá certo? Esse S de R de T, lá na mecânica clássica, ele é chamado de função principal de Hamilton, certo? E qual é a utilidade dessa equação de Hamilton-Jacob lá na mecânica clássica, né? A equação de Hamilton-Jacob na mecânica clássica, ela é uma equação do tipo equação de onda. Por quê? Porque você tem aqui um termo que depende da variação espacial, né, de uma função de S de R de T, e um termo de uma dependência temporal, juntamente com a deformação do espaço, né, no caso aqui, no espaço que eu digo, deformação de um potencial energética, né? Ou seja, você tem a energia na qual a partícula está sendo sujeita a todo instante, tá bom?
Essa equação de Hamilton-Jacobi na mecânica clássica, ela é uma equação, a única equação, digamos assim, que te dá a uma partícula com massa, né? Então a partícula com massa, partícula, tá certo? Ela te dá uma natureza ondulatória, ou seja, um comportamento ondulatório, né? Como se as partículas pudessem ser, partículas massivas, né? Pudessem ser descritas como ondas que se propagam através dessa função aqui, chamada de função principal de Hamilton, né? Se propaga, obviamente, num determinado potencial aqui, potencial que mexe, né, digamos, na energia do sistema, né? Então, ela é a única equação clássica que consegue, de certa forma, dar a uma partícula com massa um comportamento típico de onda, que tem variações espaciais e variações temporais. Isso aqui é uma característica das ondas. Quando você tem uma função, né, de uma função qualquer de r de t, e ela realmente depende tanto do espaço como depende do tempo, né, isso é um indicativo de que a partícula, né, ou seja, a grandeza aí que você está estudando, o sistema que você está estudando, ele tem natureza ondulatória. Por quê? Porque ele tem variações no espaço e variações no tempo. Então ele ele é modelado no espaço e no tempo, tá certo? Então é característico de onda, isso daí, né? E é interessante que você consegue chegar nessa equação clássica e agora olhando, né, para a equação de Schrödinger, fazendo o quê? Fazendo o H cortado tendendo a zero. Tá bom? Então, quando o H cortado tende a zero nessas duas expressões aqui, tá bom? Nesse termo todo aqui e nesse outro termo todo aqui, você chega numa equação que é ds dt gradiente de S sobre 2m mais o potencial, que é obviamente igual a zero, né? Que é justamente a nossa equação de Hamilton-Jacobi. Então você recupera um comportamento clássico agora no contexto de equação de Schrödinger, no contexto de função de onda, né? Ou seja, você pegou uma função de onda, substituiu na equação de Schrödinger, só que essa função de onda ela é tal que no limite que você faz o H cortado tendendo a zero, que é conhecido como limite clássico. Tá bom? É conhecido como limite clássico. Esse limite clássico aí te dá justamente a equação de Hamilton-Jacobi, que é a única equação da mecânica clássica que propõe comportamento ondulatório, tá certo? A uma partícula. Então agora na mecânica quântica você está com a função de onda e está recuperando aí um comportamento clássico, né? Que é bastante interessante aí, que dá para fazer várias conexões. Agora, a solução exata, né? Obviamente, quando você não faz o limite clássico, a solução exata, ela envolve você considerar todos os outros termos. Existe aí uma infinidade, tá certo? De teorias, né, na mecânica quântica, né, que tentam fazer uma conexão da quântica com a clássica, né? Inclusive teorias bem sucedidas, né? A gente vai até ver uma na próxima aula, que é o WKB, né? Que propõe soluções para essa equaçãozinha aqui, só que soluções da mecânica quântica, né? Mas existem outras teorias mais avançadas ainda que também propõem trabalhar com parte, né, destas equações aqui, né? Principalmente essa daqui, essa equação, esse termo aqui, né, alguns pesquisadores gostam muito de incluí-lo na equação de Hamilton-Jacobi, tá certo? Como se fosse uma contribuição quântica, né? Que aqui é a curvatura da densidade, basicamente, né? Ou seja, o Laplaciano da densidade dividido pela densidade, ou seja, o quanto que varia a densidade, né? Escrita aqui em termos de H cortado ao quadrado. Alguns pesquisadores gostam, né? Os autores gostam de levar esse termo para a equação de Hamilton-Jacobi, né? E chamar esse termo aqui de potencial quântico,
você vai encontrar essa expressão, potencial quântico. E tentam, a partir daí, extrair, né, obviamente, um comportamento clássico, né, ou semiclássico, né, das partículas quânticas, dos sistemas quânticos. Por que eles englobam esse termo aqui? Porque esse termo aqui é real. É o único termo que é real. Né? Toda a equação da esquerda aqui é real. Perceba que é tudo real. Aqui também é real, mas ele tem um h cortado ao quadrado. Então, em geral, o pessoal engloba esse termo aqui também, chamando isso aqui de potencial quântico. O outro termo não, como ele é complexo, né? E o eixo, o sistema complexo, funções complexas não fazem sentido na mecânica clássica, né? Não existe essa onda complexa na mecânica clássica, a não ser que você pegue simplesmente a parte real, né? Então, como você não está interessado aqui na parte imaginária da mecânica clássica, né? Não tem uma correlação com o que acontece no mundo real, né? Obviamente, né? Você desconsidera essa parte toda aqui. Existem outras formas de desconsiderar essa equação toda aqui. Qual é a outra forma de você desconsiderar essa equação? Né? É você propor que a densidade, tá certo? Ela não varie muito em relação ao espaço e o tempo. Né? Ou seja, se você tiver com comportamentos, né, ondulatórios, né, de função de onda, onde a densidade seja praticamente estática, ou seja uma função de onda estacionária, né, um estado estacionário, esse dr dt aqui é zero, tá bom? Assim como se também não variar muito, a densidade for aproximadamente constante numa determinada região do espaço, esse cara aqui também pode ser zero. E também se a fase, né, também não variar tanto assim, né? Porque perceba ó, que você está numa competição aí de variação de densidade para saber o que é importante e o que não é. Né? Você está numa competição onde você pega a derivada segunda da densidade, bom, derivada segunda da densidade no espaço, né? Ou seja, o quanto que a densidade varia no espaço, pode ser que seja pouco, tá bom? Isso aqui vai ser zero. E aqui é uma derivada primeira, mas está multiplicado pela variação também da densidade. Né? Aqui já é uma derivada segunda da fase, né? Coisa que muitas vezes também é desnecessária. Né? A fase na mecânica quântica não varia tanto assim. Né? Perceba que como a gente já calculou o fluxo, né? Como sendo... Perceba que a gente calculou o fluxo como sendo o J, ele era ρ gradiente de S. Então, se numa determinada região do espaço você já tiver um fluxo aproximadamente constante, esse gradiente é suficiente para descrever o fluxo. Então, a sua derivada segunda, que é justamente esse termo aqui, né, ele passa a ser desnecessário. Isso aqui seria o divergente do J. Né? Perceba que tudo obedece à equação da continuidade. Então, se a derivada da densidade é zero, o divergente de J é zero. Então, esse termo aqui também seria zero. Então, você está numa competição do que é mais relevante. Né? Aqui já não é mais o divergente, né? Que é o gradiente de S, que é o fluxo. Tá bom? Está relacionado ao fluxo. Tudo bem? Que não é zero. O fluxo de uma partícula não pode ser zero. Ele pode ter o divergente igual a zero, que seria um fluxo estacionário. Tá bom? Mas o fluxo propriamente dito não pode ser zero. Tá bom? Se tem partícula lá, tem fluxo. Tá bom? Independente do problema ser estacionário. O fato do divergente ser zero não significa dizer que não tem fluxo. Né? Então, perceba que tudo vai depender aqui do quão relevantes são os termos para a sua análise. Né? E aí tem uma série de trabalhos, né? Você pode encontrar na literatura aí muita coisa aí que sai, né, dessa abordagem aqui semiclássica, tá bom? A gente não vai entrar muito em detalhes aqui, porque cada contribuição desses caras aqui vai dar origem a uma teoria diferente, que tem muita coisa na literatura. Vocês podem pesquisar aqui mais ou menos como função de Hamilton-Jacobi, ou então potencial quântico. Você vai ver muita coisa aí produzida na ciência ainda. As pessoas ainda investigam as conexões entre mecânica clássica e mecânica quântica, tá bom? E tem muita coisa interessante para se estudar. Mas eu vou parar essa parte aqui, porque a gente vai procurar soluções agora lá no método WKB, né, na próxima aula, procurar soluções para essa equação aqui, que satisfaçam, obviamente, né, a equação de Schrödinger. E não é só satisfazer essa equação. Se você só satisfizer essa equação, você não tem a equação de Schrödinger satisfeita. Né?
porque a equação de Schrödinger envolve um termo também com H cortado. Então não é só isso, tá bom? Não pode só procurar uma solução para esse termo aqui. Você tem que procurar uma solução para esse termo aqui, mas que satisfaça a equação de Schrödinger, tá bom? Então, a gente vai ver na próxima aula mais ou menos como é que funciona o método WKB, que é basicamente uma aproximação aí semiclássica, né? Justamente nesse contexto aí, tudo bem? Então, pessoal, então é isso.